Então, vou passar a palavra para Daniel. Obrigado, Lena. Obrigado, gente. Sinto aqui o acolhimento. Muito bom ver vocês. Me sentir aqui conectado com vocês e poder trazer, né, um pouco aí do que eu venho estudado, e buscado praticar, vivenciar, né, como uma das ferramentas, a meu ver, mais potentes que estão ao nosso dispor para a gente poder transformar o mundo, né. Me identifico bastante, sim, com a proposta da escola, com esse viver, né, a sustentabilidade. E como hoje eu fui chamado para falar sobre o elemento água, né? E chamando para o viver, eu gostaria de convidar a gente a trazer um copo de água, para que a gente possa estar com o elemento água aí ao nosso dispor, certo? Pode ser Então, garrafinha? pode, claro, tendo água. Antes da gente iniciar, a gente tomar um gole de água consciente desse elemento e trazemos a nossa intenção de integração desses conhecimentos, das nossas intenções para um mundo melhor. E a cada gole de água durante o encontro que a gente for tomando, a gente se reconecta com essa intenção, beleza? Então, para me apresentar um pouco, falar um pouco do meu trabalho do Yoga no Viver, alguns me conhecem aqui, da alimentação viva, né? Faço um trabalho com suco vivo. Fazia as oficinas lá na UFBA também, Emerson, uma vez no mês, de suco vivo. É, eu tenho aqui a permacultura, também está aqui dentro do projeto do Yoga no Viver. Então, hoje eu moro em um ecossítio. Eu fiz a transição da área urbana para a área rural, recentemente, né? Antes, em Salvador, eu participei dos movimentos de hortas urbanas, do Transition Taos. Lancei junto com o Galvão aí, o primeiro guia ecológico da cidade de Salvador. A, a Nayara falou dos lixos, né, na cachoeira. E buscando vivenciar essa permacultura, eu criei a loja do Bem Viver, que é uma loja de produtos ecoconscientes. Então a gente vende canudos, copos reutilizáveis, pratos e toda uma linha de produtos reutilizáveis ou biodegradáveis para auxiliar as pessoas a fazer essa transição para ação, para viver realmente de uma forma mais sustentável possível. Sou terapeuta, sou graduado em psicologia, pós-graduado em musicoterapia, mas encontrei na CNV a grande chave para os diálogos e o trabalho terapêutico. E também a arte está aqui presente, porque sem arte, né? Eu não sei quem disse, mas sem arte a vida seria um erro. Então, eu adoro fazer música e trago isso também no meu trabalho de forma através da criatividade. E a CNV, aqui esse elemento que hoje a gente vai estar vivenciando, e no centro de tudo isso está o yoga, que é o yoga no viver. Então, o yoga com a sociedade, nas relações, com a gente mesmo, nossa alimentação e nossos hábitos. Então, essa é a proposta, a minha identidade de trabalho. Espero poder contribuir de alguma maneira com, o caminho de vocês. Bom, trago aqui de forma muito humilde como um praticante, como um aprendiz. Tudo isso aqui eu estou aprendendo, compartilhando. Então, agora a gente vindo aqui. Beleza. Então, eu vou ter um desafio hoje grande de conseguir sintetizar algo que dá para ficar dias e dias conversando. Eu queria que vocês colocassem no chat, por gentileza, quem já conhece a CNV, quem já estudou um pouco, se puderem comentar aí para eu ter uma noção, vai me ajudar aqui. Bom, uma grande alegria poder compartilhar com vocês esse conhecimento. Então, eu já me apresentei, mas só para trazer para você essa ideia da escola, eu fiz psicologia porque eu adorava a escola, só que a partir do ginásio eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada. Estávamos sendo formatados para um sistema distante da nossa alma, podemos dizer assim. E aí eu fiz psicologia em busca de uma educação transformadora, em algo que pudéssemos despertar o florescer do ser humano. E encontrei nesses trabalhos que eu mencionei aí para vocês formas
de compartilhar sabedoria que realmente desperta e nos conecta com a alma. Estou aqui como aprendiz nesse planeta, como semente nesse nosso jardim Terra. Eu faço parte do CNV em Rede, que é uma rede de CNV que a gente tem aqui no Brasil, que eu vou falar mais dela no final. Então, eu estou aqui representando o elemento água, que se expressa através dos sentimentos, das relações, das conexões. E gostaria que a gente fizesse 3 minutos de conexão com o nosso corpo, que é 70% água. Então, convido a fecharmos os nossos olhos, encontrarmos uma postura confortável, trazermos o nosso olhar, nossa atenção para a percepção da respiração natural. Sentindo o ritmo em que chegamos hoje, como estamos nos sentindo, quais as sensações presentes no corpo, qual o sentimento aí presente neste momento. Registre em uma palavra. E sentindo essa água no corpo, pulsar do sangue pelas veias, pelo pulso, pelo coração, conectando-se com essa água, busquemos visualizar como está a nossa paisagem interior, como você representaria seu estado interior agora com o elemento água. Seria uma lagoa, corredeira, um mar, uma cachoeira. Visualize a forma, as cores, temperatura, movimento ou falta de movimento. E respire um pouco nessa imagem. Respire um pouco nesse sentimento, aceitando o que quer que esteja aí presente, sem querer mudar em nada a realidade do momento presente. Escolha uma palavra para representar esse sentimento, que aos pouquinhos você vai mantendo a conexão com a respiração e o sentimento, o estado interno, abrindo os olhos. Peço que cada uma, registre em um papel ou aqui no chat o sentimento aí presente. Pode ser mais de um misto. Coloquei aqui o meu. Maravilha. Então, vamos dar um gole de água para integrar e vamos iniciar nossa jornada. É, então, o Galvão aqui falou que já conhece a CNV, a Carla também participou de oficinas, Emerson, Tita, Helena também já estudou. Maravilha. Então, gente, é, antes de a gente de dizer o que é CNV, trazer o que é que não é CNV, alguns mitos. Então, algumas pessoas acreditam que não tem necessidade de estudar CNV porque não é
uma pessoa violenta, como se a CNV fosse só para pessoas que são aparentemente, né, violentas. E eu trouxe essa imagem porque existem padrões comportamentais em que a gente pode lidar com as nossas emoções. Existem pessoas que tendem a expressar mais as emoções de forma que a gente considera como agressivas, né? Ou como violentas. Só que às vezes, aquelas pessoas que geralmente são mais introspectivas, mais introvertidas e não expressam, a gente pensa, pô, essa pessoa é super calma, super tranquila. Mas às vezes, essa água das emoções, ao invés de estar sendo expelida, está sendo introjetada. Então, o sentimento ali, de violência, às vezes se volta contra si mesmo. Então, o que é que a gente fala geralmente quando a gente é menos que perfeito? Quando a gente comete algum erro? Muitas vezes, não sei vocês, mas eu me vejo às vezes alguns pensamentos falando, nossa, como você é bobo, né? Então, isso é uma forma de violência interior. Então, a CNV a gente trabalha tanto, ela é usada tanto para a gente trabalhar com a gente mesmo, quanto para o outro. E a água, mesmo que a gente não expresse, se a gente esteja vivenciando alguma emoção negativa, mesmo se a gente não expressar, isso fica, isso é direcionado para a gente. Então, a importância da CNV para trabalhar essa inteligência emocional. Outro mito, né, que quem pratica CNV é bonzinho. E a gente não quer ser bonzinho na CNV. A gente quer ser assertivo. Então, a pessoa bonzinha, ela se sacrifica. Ela não tem, aqui nessa imagem, a gente tem a tensão superficial da água. Então, a água, esse elemento, ela tem um limite também. Então, na CNV, a gente consegue dar o limite, mas um limite amoroso, certo? E, normalmente, com a CNV, a gente começa, na verdade, a incomodar a sociedade. A gente se torna consciente das nossas necessidades e sentimentos, e com isso, a gente não é mais alienado, a gente não cede mais por culpa ou pressão social. A gente vai entrar depois, vai ficar mais claro os passos da CNV, tá bom? Outro mito é que a CNV é uma técnica. No livro do Marshall Rosenberg, ele é descrito a CNV como técnica para aprimorar os relacionamentos. Mas a CNV não é uma técnica, porque a técnica é uma coisa apenas mental. E a CNV exige é um estado de presença, é uma forma de comunicação do momento presente. E é um estado de consciência que nos faz utilizar essa linguagem de forma assertiva, senão fica muito mecânico. Então, assim como esse cara aqui do Rafit, ele pode estudar as técnicas, mas na hora, saber como usar, ele tem que estar presente para conseguir fluir nas águas das emoções. Como diz, lembrei agora da música, como diz Cazuza, o amor na prática é sempre ao contrário. Então, no território das emoções, não adianta você chegar só com a teoria. É na prática, é na fluidez que ela se manifesta, que a sabedoria flui. E aí, com base nisso, eu quero trazer uma frase de Bruce Lee, que ele fala, um trecho de um minutinho, que ele fala, Be water, my friend. Essa característica da água, da gente ter o elemento da técnica, mas também equilibrar ela com a parte da prática, da experiência, da presença, sobretudo. Me confirme se vocês estão conseguindo ouvir, por gentileza, aqui no chat. Ficou legal. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You Tá dando pra ouvir, gente? Tá dando pra ouvir. put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
like that, you see? I see. I get the idea. Uh-huh. I get the. What I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. Hand-wise, it's very slow. Oh, is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going. Bending, stretching, everything. Suppose, I mean, you just keep it moving. It's like a ballet dancer there. Yeah, it is. I mean, to them, you see, the idea is running water never grows stale. So you got to just keep on flowing. Mestre Bruce Lee. Então, esse é o quarto mito, que a CNV não é um aprendizado estático, ele é dinâmico. É algo que a gente precisa constante observação, senão a gente perde a sintonia e aí a gente não consegue praticar a CNV. O quinto mito sobre CNV é que a CNV ignora questões macrosociais. E, em verdade, assim como uma água faz parte do oceano, e quando essa gota de água ela eleva a sua temperatura, ela influencia também, reverbera nas demais. Então, a gente tem movimentos como o de Gandhi, né, que foram movimentos pacíficos, mas atuantes. E a gente vai ver que tem uma conexão entre Gandhi e a CNV, e que é uma força muito poderosa para a gente poder transformar o mundo. Beleza? Então, agora sim, a gente chegando aqui para o que é a CNV. E basicamente meu objetivo com essa aula vai dar uma visão geral e eu quero provocar vocês a se interessarem e a refletirem e a buscarem mais. Não tem como nesse tempo a gente entender tudo, mas se despertar curiosidade e ter um entendimento geral, sim. Beleza? E jogar o jogo também para a gente vivenciar um pouco. Então, a origem de comunicar, né? A palavra comunicar e compartilhar, tornar comum da raiz comunidade. E o não violência, ela vem da origem de ahimsa, que na verdade a é uma negação e hinsa é violência. Ele quer dizer algo que é tão sutil, é tão sublime, que por não poder ser descrito, ele é dito aquilo que não é. É como um amor tão sublime que apenas se diz, não é possível apontar diretamente, de tão sublime que é esse estado. Seria talvez o amor agápico, ágape, né, que os gregos falam. E essa origem a gente conhece de Gandhi, né? Foi quem popularizou bastante aqui no Ocidente o termo da não violência, a resistência pacífica. Mas Gandhi se inspirou em outras pessoas antes. Então esse cara aqui, Mahavira, que é o fundador, fundador não, né? Mas ele é adorado, né? Reverenciado pelos jainistas. Isso há cerca de 600 anos antes de Cristo. E ele foi a pessoa que mais trouxe esse conceito para o mundo, né? Na religião jainista, eles são vegetarianos e tem toda uma questão de proteção, de não matar nenhum ser vivo. Então, o Gandhi é a referência mais moderna, e esse aqui é o Marshall Rosenberg, que sistematizou a comunicação não violenta. Ele é um psicólogo de formação, mas estava insatisfeito com os procedimentos, com poucos resultados advindo das técnicas que ele, na época, era psicanalista, e ele começou a pesquisar mais sobre a raiz da violência, e ele, inclusive, representa aqui, né, nas suas palestras, a girafa como a linguagem da comunicação violenta, que é a linguagem do coração, da empatia, da presença, e o chacal, que representa a linguagem da violência.
Ele se inspirou em Carl Rogers e é a nossa grande referência aqui na comunicação não violenta. A gente tem uma raiz histórica, o Marshall pesquisou sobre isso. É importante a gente entender que essa comunicação é algo que a gente já sabe, que faz parte da nossa história. Então, na época dos caçadores-coletores, né, há 2 milhões de anos atrás, até cerca de 10.000 antes de Cristo, a gente tinha basicamente as organizações sociais circulares, né? E o que é que isso tem a ver com a comunicação não violenta? Que a linguagem do chacal, né? Lembre aqui dessa imagem, né? Ela é a linguagem dos rótulos, ela é a linguagem de avaliar se uma pessoa é boa ou má, se ela é doente ou saudável. Ele é uma linguagem estática. E essa linguagem, ela surgiu à medida que, durante a Revolução Agrária, a gente começou a constituir sociedades grandes e saímos desse modelo para um modelo horizontal, circular, para um modelo hierárquico, em que você precisava classificar quem era o faraó, quem era bom, quem era escravo, quem era artesão, camponês, e assim você estratificamos a sociedade, diminuímos o valor do ser humano, saímos do ser para um status social. E, e essa história ela perpassa também pela o caminho dos chakras. Dizem que o macrocosmo está contido no microcosmo e assim vice-versa. Então a gente vem do chakra básico, mais conectado com a terra, e a gente começa, a revolução agrária ela é possível porque a gente começa a conseguir fazer canalizações dos rios. O Egito era um grande celeiro do mundo, né? O Rio Nilo, então conseguiu se plantar muito e aí se estabeleceu. Os homens passaram de caçadores-coletores andando pelo planeta, colhendo, caçando para se estabelecer. E assim foi possível criar as cidades. Então, e aí começou a se concentrar o poder. Então a gente veio aqui, ó, canalizou os rios, irrigação, e aí a gente veio para o Manipura Chakra, chakra do plexo solar, e que a gente está até hoje, a meu ver, né, cada vez mais indo subindo mais, né? Então teve a revolução agrícola, revolução industrial, revolução tecnológica, agora a gente está na revolução já da IA, né? E mas vai ter uma hora que não tem mais para onde ir. E aí é o ar, é a entrega e é o quarto chakra, que é a linguagem do coração. A CNV ela vem trazer, ajudar a fazer essa transição aí. Gente, até agora, como é que tá aí para vocês? Me dá um feedback, saber tá muito rápido, tá muito complicado, sugestões. Eu fiquei surpresa, porque um dos enfoques da ESE é contar a história da humanidade através dos chakras. E foi exatamente como você contou, e a gente acha que também nós estamos aí, indo Aham, do terceiro para o quarto chakra nesse momento civilizatório. Muito legal. que Vai massa. ser, tá excelente, Daniel. E vai ser muito importante você se encontrar com Débora, que está escrevendo um livro sobre a história da humanidade há muitos anos, e que uma das abordagens é essa que Helena falou, é a história Hum, integral. maravilha. A história e suas várias camadas, né? Energéticas, sociológicas, da comunicação. Maravilha. Então, vou seguindo aqui. Depois a gente vai ter um espaço, tá? Para a gente partilhar, tirar dúvidas. Vamos lá. Então, a CNV e seus pilares. A CNV, ela tem 4 pilares. Então, a gente tem aqui algumas imagens do jogo, né? Que eu uso nas cartas do jogo. Então, o primeiro pilar é a observação. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidades humanas universais. E quarto, pedido, celebração. A gente vai falar sobre cada uma delas agora a seguir. E é interessante essa imagem porque vocês podem pensar, podem visualizar que assim, não precisa necessariamente que a gente use os 4 pilares para que a gente sustente a comunicação não violenta. Se você consegue, às vezes, na sua fala, né,
conseguir trazer dois, você já consegue equilibrar, né? Se você três, mais ainda. Se você traz um, talvez dê. Mas se você traz quatro, fica bem firme, fica bem legal essa base, né? Mas se você não traz nenhum, é muito difícil que haja essa conexão. A CNV é uma comunicação para estabelecer conexão humana autêntica, genuína com outros seres humanos e também com a gente mesmo, tá? A gente vai começar a entender mais agora. Primeira pilar é a observação. E a gente, não sei se quem conhece aqui, Dino Krishnamurti, esse grande mestre, comenta aqui no chat, quem já conhece ele. E ele diz o seguinte: observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência. Eu vou ler novamente. Essa é a observação que a gente faz na comunicação não violenta. Observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Então, é uma observação fenomenológica, do fenômeno puro, sem certo, sem errado, sem o que a gente acha. E é muito simples, mas às vezes pode ser pelo nosso condicionamento educacional complicado. Vamos, vamos testar? Me digam, por favor, o que é que vocês observam nessa imagem, por gentileza. Uma menina com as mãos no rosto. Ok, que mais? Uma outra menina apontando para ela, possivelmente está chorando, está envergonhada com alguma coisa, e a turma está dando risada ali, É, a turma Aham, está fazendo um bullying. possivelmente. aham, que Quer dizer, mais? eu já estou julgando aí, né? Percebeu? Pode ser uma interpretação, né? Esse é Eu eu vejo, assim, logo que eu vi a menina assim, eu vi assim, como se ela estivesse brincando de esconde-esconde. é, Eu exatamente. também Ah, tive essa mesma impressão, Nayara. Brincando de esconde-esconde, ou uma outra brincadeira, né? Porque a gente às vezes acaba levando para um lado de bullying, né? A gente sabe que isso é muito comum, Não, infelizmente. eu falei de propósito para você ver como a gente pode julgar, né? É, Porque, na verdade, o que a gente tinha que, o que a gente tem que, o que a gente está observando aí são só crianças. só criança sorrindo, né? E pode ser Pois é. tantas coisas, mas essa de Krishnamurti que traz essa compreensão do não julgar, a Bíblia fala lá em João 7 também, né? Então, acho que ter essa concepção é muito importante para observar e não entrar numa energia negativa. exato. Então foi Eu esse acho que ela está exercício. com muita suavidade, assim, né? Quando ela, o rosto tapado, mas está com a suavidade. Ela não está Uhum. trazendo, assim, tristeza ou choro, né? Eu vejo isso aí. Então, essa imagem é bem interessante, que dá para a gente perceber e interpretar várias coisas, certo? Mas a gente não tem como garantir que ela está brincando de esconde-esconde. Não temos como garantir se é bullying. A gente não tem como garantir isso. O que a gente pode fazer de observação fenomenológica, né? Como Lena fez, como acho que foi Tita que fez também, né? Então, a menina está com a mão no rosto, né? Ela tem o cabelo que ultrapassa a linha do ombro. Ela está usando uma mochila. Então, são observações do fenômeno que não envolvem eh, as nossas interpretações, que geralmente a gente foi condicionado a fazer. E na CNV não é que a gente não possa fazer avaliações e diagnósticos, interpretações, mas a gente deixa claro que é a nossa percepção, e não quando a gente traz algo como verdade absoluta. Aí que geram os conflitos e as guerras. Mais uma imagem aqui para a gente treinar. O que é que vocês observam?
um rapaz ajudando o outro. Eu também fui logo na interpretação, já vi É sério. solidariedade aí. Uhum. Percebe como é algo tão Apoio, forte na né? nossa mente que a gente já vê, que já vem uma história, a gente já conta uma história, tá ajudando. Mas às vezes, sei lá, o cara poderia estar pedindo outro em casamento, ou poderia estar medindo o pulso dele, Foi isso que sabe? eu senti, assim, que de repente ele estava nesse sentido aí, de E eu a, pedir casamento, mas alguma coisa assim relacionada, assim, porque ele está pegando assim com tanta leveza, com tanto não, eu não senti o outro em perigo, né? Mas assim uma coisa aham, de dar a mão só de e assim o olhar deles assim, sim. assim, Agora pense essa questão da observação na nossa sociedade, quando a gente mistura o que a gente vê com o que a gente acha. O quanto de conflito que nasce disso? Então, sei lá, uma pessoa que fuma maconha, por exemplo, e aí o vizinho vê a pessoa fumando maconha e fala: Ah, essa aí é o marginal, esse menino aí tá indo para o caminho errado. E aí começa a surgir ruídos na comunicação e nas relações, percebe? Então, a importância, por isso que esse aí é o primeiro passo da CV, o primeiro pilar, a observação sem julgamentos. Então, dois exemplos nessa imagem de observação sem interpretações, que poderia dizer? Você nos pede que traga algo sobre a imagem sem interpretá-la, é isso que você pede? Exato, exatamente. Uma observação fenomenológica, uma observação pura. Opa, perdão. Eu só vejo turismo, né? Grande parte do meu tempo, né? Eu tenho me dedicado a essa atividade. Eu vou dar um exemplo aqui, como que é tão simples que às vezes pode ser difícil. É. São dois rapazes com mochila. Boa, perfeito. É, é, tem uma linda montanha por trás. Interpretação. A outra pessoa Aqui o pode. desenho aqui. Linda, linda, linda Linda interpretação. interpretação. Outra pessoa pode achar feia a montanha. Eu acho linda também, eu acho linda também, mas uma interpretação. O que mais? Os dois Observação do estão, fenômeno. os dois estão dando mãos, as mãos. Isso, perfeito. estão sorrindo, né? É, um dá pra ver que tá sorrindo, o outro a gente não sabe direito, né? Tá meio. É. Mas um tá sorrindo. Ó, os dois estão usando tênis, né? Tênis. Tá vendo que é fácil? Um a gente vê que tem Não meia, é o tão outro. fácil, não, porque olha o detalhe: um está usando tênis e o outro está usando uma bota de montanha. É, boa observação, Emerson. A gente pode, esse grau de observação, ele pode ser, como que diz, ele tem vários níveis de detalhamento, né? Mas, por exemplo, Mas o importante é não julgar, né? isso, Exatamente. a gente vai usar esse nível de observação de uma forma equilibrada, porque se a gente for detalhar muito, por exemplo, sei lá, essa rocha talvez tenha um tipo específico de material dessa rocha. Eu não preciso falar que eles estão sobre uma rocha feita de granito, ser tão específico na minha observação, tão fenomenológico, percebe? Mas o suficiente para que eu consiga transmitir a cena sem muitas margens a interpretações e ruídos na comunicação. Então, agora a gente vem para a segunda etapa, que são os sentimentos. Escrevi aqui errado, depois eu corrijo. E aqui tem um gráfico bem interessante que ele mostra os sentimentos, né? Quando a gente está satisfeito, que são chamados sentimentos, emoções de bem-estar e emoções aqui de emergência e também o padrão energético dele. Mas esses dois aqui são os mais importantes para a gente. Eu gostaria que quem não colocou no chat qual foi o sentimento que sentiu na meditação,
Todo mundo colocou aqui. Quem não colocou, puder colocar. Então, se o seu sentimento foi de bem-estar, é porque alguma necessidade humana, que é a terceira etapa da CNV, foi atendida, certo? Se é de mal-estar, é porque alguma necessidade não foi atendida ou está em risco. Isso aciona um sentimento ou emoção de emergência, para que a gente possa resolver, né, a situação. Todo mundo aqui, pelo que eu vi, colocou o de bem-estar, certo? E todo mundo colocou também um sentimento genuíno, pelo que eu vi. Por quê? Existe uma diferença entre sentimentos e rótulos, né? Por exemplo, eu sinto que você não me ama mais. Eu estou falando um sentimento meu aqui? Não. Não estou. Eu só estou usando a palavra eu sinto, mas na verdade eu estou fazendo uma avaliação do que eu acho que a pessoa não está sentindo por mim, né? E a gente tem também a diferenciação entre sentimentos e pseudo-sentimentos. Eu posso falar, por exemplo, eu me sinto excluído pelo grupo de futebol. Percebe o pseudo-sentimento aí? Então, eu estou fazendo aqui uma interpretação, eu estou julgando que a pessoa está, que os grupos estão me excluindo. O sentimento, ele envolve algo tangível, corporal, né? Eu me sinto calmo, eu me sinto ansioso, eu sinto raiva, eu sinto alegria. Então eu sinto no meu corpo, beleza? Quando eu envolvo o outro, nesse eu me sinto, geralmente eu estou fazendo um julgamento. E os sentimentos, eles estão conectados diretamente às necessidades, que é o core, é o centro da comunicação não violenta. Então, o sentimento está para a necessidade, assim como a fumaça está para o fogo. Quando você sente o cheiro de fumaça, significa o quê? Tem fogo. Tem fogo. Então, a, a função dos sentimentos, quando a gente reprime, quando a gente toma remédio, a gente deixa de sentir, a gente está perdendo a oportunidade de nos conectar com as nossas necessidades. E o que são necessidades? Isso é muito importante da gente entender, gente. Necessidade é diferente de desejo. Por quê? Quem sabe me dizer? Eu acho que necessidade é o que você realmente precisa, o desejo, ele é produzido. Isso. E como é que a gente faz para saber aquilo que é nosso, real, e aquilo que é produzido artificial? Bom, o que é nosso real em necessidade começa com as necessidades fisiológicas, né? Sim, Respiração, alimentação, excreção, né? A gente tem a necessidade de segurança, né? Segundo Maslow, depois social, e o desejo já é algo que, como o Buda os dizia, aquele para ser feliz precisa tirar o desejo, o querer e o egoísmo. Então, o desejo é algo que, se nessa concepção, se forma com aquilo lá no mundo, mas que não é algo que precisamos de fato para viver, mas é algo que está muito no espectro imaginário, que a gente acaba isso. achando que é aquilo que nos fará alcançar o nível, mas isso é uma deformação da concepção, da identificação da forma do mundo material que leva à deformação, como Platão falava lá no Glauco Marinho. Isso. O desejo, né, ele imaginário, artificial, o desejo passa, a necessidade não, gente. A necessidade fisiológica, usando o exemplo que o Avô trouxe, de sono. Se você não dorme um dia, não dorme outro dia,
O desejo, ele não vai passar, ele só vai aumentar. Já o desejo, você tem um desejo de comer um chocolate. Quantas vezes a gente não tem vontade de comer uma coisa e daqui a pouco passou, esqueceu, mudou o pensamento e o desejo some, né? Então a necessidade, ela permanece e ela nos conecta. A CNV, esse processo de criar conexão com as pessoas, acontece no nível do sentimento e das necessidades. Então, quando eu falo que eu tenho fome, a pessoa se toca. Ela sente aquilo, ela reconhece aquela necessidade. Quando eu falo que eu tenho necessidade de escolha, ou de sentido, de autenticidade, eu estou falando da minha parte mais profunda, percebem? Então, aqui eu organizei as necessidades, uma pesquisa que eu estou fazendo pelos chakras. Então, o vermelho aqui seriam necessidades associadas ao chakra básico, o laranja, né, o chakra sexual, o amarelo ao plexo solar, o verde ao cardíaco, o azul aqui a comunicação, o chakra laríngeo, né? Também aqui o chakra do terceiro olho e, por fim, o chakra coronário. Beleza? Ficou claro essa parte das necessidades? Bem interessante. Adorei essa junção com os chakras. Fica bem didático, né? Dá pra gente visualizar melhor e até saber avaliar como é que estão, né? Os nossos chakras, o nosso equilíbrio. Geralmente, qual necessidade nossa não é atendida, né? Ou qual a gente tem mais dificuldade para expressar, para pedir, né? Por ajuda. Que é a terceira, aqui tá errado. A quarta etapa, quarto pilar é o pedido ou celebração. O pedido, quando a necessidade nossa não está sendo atendida, e a gente pode pedir para uma pessoa. Posso pedir, mãe, você pode me abraçar, me fazer um carinho? Estou precisando de um pouco de toque. Toque é uma necessidade. Precisando de amor, de acolhimento. Então a gente pode pedir às pessoas. Ou a gente formula uma estratégia. Tem coisas que a gente pode fazer para alcançar, atingir certas necessidades, sem que dependa de outra pessoa. Outras a gente pede. E quando nossas necessidades estão sendo atendidas, a gente celebra, mas não uma mera celebração inconsciente. A gente celebra na CNV fazendo as quatro partes, dizendo o que em específico aconteceu, como eu me senti, qual necessidade minha foi atendida, né? Olha que bonito quando a gente celebra dessa forma, né? Eu dou um feedback para a pessoa, né, mais específico que ela pode crescer com aquilo. Então, por exemplo, se eu digo, se alguém me diz, poxa, Daniel é muito inteligente, e a pessoa está celebrando assim. Eu não sei em específico o que eu falei que ajudou aquela pessoa, como ela se sentiu, qual a necessidade dela foi atendida, percebe? Mas se ela me diz, poxa, aquilo que você falou da história dos chakras, né? Nossa, eu me senti tão feliz ao ver aquilo ali, porque aquilo me trouxe uma clareza, me fez sentido, me trouxe esperança de que a gente vai chegar. Enfim, então essa é uma forma em que a gente celebra na CNV. Usando essas etapas, a gente pode estabelecer algo que é muito importante, que é conexão e empatia. Quem já viu aqui Divertidamente? Todo Eu mundo, já né? vi. E vocês devem lembrar que a alegria, né? Ela tentava lidar com alguns problemas de uma forma, às vezes ela conseguia, mas outras vezes ela teve uma dificuldade, porque ela tentava lidar de forma simpática. Quem sabe que a diferença de empatia e simpatia? E como que isso tem a ver aqui com a comunicação não violenta? A empatia é você se colocar no lugar de alguém, né? E a simpatia
é uma conquista que é um atributo de competência, habilidade natural, né, de poder contagiar, de poder tocar o coração das pessoas, né, simpatia, do meu ver, pode ser explicado Uhum, também dessa forma. sim. Eu vou dar um exemplo. Na simpatia a gente chega, a pessoa fala, nossa, tive um dia terrível e tal. Aí a pessoa fala, ô, não fica assim não, vai ficar tudo bem, você é uma pessoa maravilhosa, você vai dar a volta por cima e tal. Tô querendo ajudar? Tô, mas eu não tô sendo empático, eu tô sendo simpático. Então, com a CNV a gente consegue estabelecer empatia. Eu posso falar, poxa, você está se sentindo triste porque você gostaria de ter sido mais reconhecido no seu trabalho. A pessoa, é isso. Gente, chega a dar um alívio instantâneo na pessoa quando a gente faz isso. E essa é uma habilidade muito rara, que é a escuta real dos sentimentos e das necessidades da pessoa. E a gente sente falta também. E às vezes a gente não sabe fazer isso com a gente mesmo. Então, por isso que a CNV, você pode usar isso com você mesmo. Então, quando você estiver sentindo triste, eu vou distribuir para você essa tabela aqui, ó. Aí você busca ver qual necessidade sua não está sendo atendida naquele momento. Faz esse contato. E só de você fazer esse contato, isso já traz uma calma. E aí você pode pensar, então, estratégias ou pedido, fazer o pedido para alguém, para que você possa ter a sua necessidade atendida. Beleza? Esse aqui é o jogo que eu trouxe para que a gente possa vivenciar a CNV, um jogo que eu criei chamado Circuito do Coração. E ele está representado aqui, esses aspectos da observação nos olhinhos, dos sentimentos no coração, das necessidades no solzinho. E o pedido e celebração ele está quando a gente entra no círculo ou quando a gente sai do círculo. Aqui a gente tem a camada do cérebro trino humano, o racional, o neocórtex, o verde, que é o límbico, responsável pelas emoções, e aqui o cérebro mais profundo, reptiliano, ligado às necessidades. O objetivo do jogo é a gente chegar ao coração, a esse espaço de conexão, de presença da alma. E pode ser que a gente consiga chegar hoje, talvez não, mas o mais importante é o processo. E a gente conecta simbolicamente esses círculos que estão dentro da gente, mas também no mundo. Quando a gente consegue se conectar ao nosso coração, é a forma mais efetiva para a gente transformar o mundo. Porque reverbera. A energia reverbera. Então, para finalizar, quero agradecer. Espero que tenha servido de inspiração para perceberem a importância da gente se alfabetizar emocionalmente, gente. Infelizmente, por mais as belas intenções que a gente possa ter para transformar o mundo, se a gente não souber, isso eu acho, tá? É a minha visão. Se a gente não conseguir lidar com nossas emoções, não souber comunicar com os nossos amigos, parceiros para os nossos projetos, a gente tem alguns dados alarmantes, né, que 90% das comunidades alternativas acabam por conflitos humanos, pelas relações humanas. Esse é o grande gargalo. Se a gente quer criar uma grande onda de transformação no mundo, a gente precisa se unir com base em uma comunicação que conecta, que acolhe, que não julga, mas que busca ver as necessidades do outro e se conectar e perdoar. Fica mais fácil a gente perdoar quando a gente entende que aquela necessidade do outro ele não está conseguindo expressar. E quando a gente aprende a comunicação não violenta, a gente pode ser tradutores disso, a gente pode escutar até mesmo uma ofensa contra a gente mesmo como um pedido. Na verdade, aquela pessoa está pedindo ajuda, só que ela não sabe comunicar, não sabe expressar, e ela ofende. E aí a gente sente compaixão. Poxa, essa pessoa, ela não sabe comunicar. E a gente sente vontade de ajudar genuinamente. Então, espero que essa apresentação possa ter inspirado. E aqui eu dou algumas recomendações para continuar. Recomendo o curso da CNV para Viver, da CNV em Rede. É um curso gratuito, aberto à contribuição, gente. Eu já paguei caro por cursos de CNV que não entregam tanto. Eu comprei um curso
foi R$ 1.800. Eu estava muito entusiasmado para aprender e tal. E esse curso é muito mais completo do que esse outro curso que eu adquiri. E vocês podem baixar o jogo e imprimir as cartas. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Só um segundo. Aliás, deixa eu só mostrar aqui onde vocês podem baixar o jogo. Aqui no meu site eu vou enviar para vocês. Vocês veem o Circuito do Coração, tá? Tá aqui. Aqui tem mostrando aqui as cartinhas de observação, que são cartas de meditação, de sentimentos, necessidades, cartas de pedido de celebração, enfim. E aí vocês vão baixar aqui. Vocês podem baixar gratuitamente se vocês quiserem. Só você baixar, botar aqui R$ 0 se você baixa. Se você quiser contribuir, eu agradeço. Foram 5 anos de trabalho, de lapidação, muito esforço para fazer esse jogo, mas a gente preza pela distribuição social do mesmo, para que todos tenham acesso. Então, você vai encontrar esse PDF, aqui tem toda a explicação de como jogar, várias formas de jogo, adaptações para terapeutas, e aqui as cartas, o tabuleiro e as cartas para vocês imprimirem. Então, os sentimentos, aumentar o vocabulário de sentimentos, as necessidades, enfim, beleza? Tem muito capricho aqui envolvido. Então, eu quero agradecer a vocês, abrir um pouco para dúvidas e a gente pode jogar um pouco o jogo para vocês sentirem, como vocês preferirem. Gratidão. Aí eu gostaria de jogar um pouco o jogo. Massa. Seria bem legal mesmo. Eu também Pronto, gostaria. então vamos. Vamos lá, então. Vou abrir aqui minha tela e a gente vai poder vivenciar um pouco mais. Era bastante informação aí para trazer, mas vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui, gente? Sim. Pronto. Sim. Então, é, esse aqui é o nosso pino. Percebe que só tem um, porque esse é um jogo cooperativo. Não temos vencedores e perdedores. Isso faz parte do jogo Chacal, da linguagem de dominação. Então a gente vai junto, caminha junto, com o dado de 6 faces, tá? Aqui o- a gente tem a casa dos rótulos, pseudosentimentos, sentimentos, necessidades. Quando a gente cai em uma dessas casas, a gente, nesse modo de jogo que a gente vai jogar, a gente vai fazer uma mímica sobre uma dessas casas aqui. Eu vou mandar pelo privado no chat para vocês, e o grupo vai ter 1 minuto para tentar adivinhar, tá bom? Deixa eu fechar aqui para não me confundir. A gente tem casas de perguntas, então essas perguntas no azul relacionadas ao aspecto mental, ao verde ao emocional, o laranja às necessidades. Temos casas de meditação, que é a observação, né, fenomenológica. Quando a gente entra, a gente a gente pega uma carta de celebração. Então a gente tem atalhos. Quando a gente cai aqui, a gente pode entrar para o círculo, pegar esse atalho. Mas se por acaso eu caio aqui, eu saio, me afasto do coração. E aí eu tiro a carta de pedido. Pode ser que a gente chegue rápido, pode ser que a gente demore bastante. Assim como a vida, assim como a roda do Sansara. Esse jogo ele é uma metáfora terapêutica. Beleza? Temos as casas para finalizar, as casas vazio, que são as casas em que a gente pode passar a vez ou fazer alguma partilha até 1 minuto.